Olá, sejam todos muito bem-vindos a esse canal que é voltado para você que atua com políticas públicas e quer aí aprender a como que você pode, através da sua atuação profissional, ajudar a acelerar as cidades inteligentes no Brasil. Seja muito bem-vindo a esse canal. Se você não me conhece, eu sou a Grazi Carvalho e a gente vai bater um papo hoje e eu vou te contar um pouquinho sobre o que é o Projeto LICE, como que ele surgiu e como que você pode ajudar a acelerar as cidades inteligentes no Brasil através da sua atuação profissional. Então sejam todos muito bem-vindos. Olha, tô vendo aqui o pessoal chegando. Eliezer, Júlio, Vinícius, vai me contando aqui no chat de que lugar do Brasil você está acompanhando a nossa live. Me fala aqui se você está me ouvindo bem, se você está me vendo bem, se está tudo certo, se o sinal está chegando aí para a gente poder começar aqui essa live, né? Tava com saudade. Primeira live do ano, né? Eu tive uma pausa aqui com as lives por questões de organização interna, mas agora fica ligado que toda terça-feira a gente tem um encontro aqui no Instagram às 19 horas para a gente poder falar um pouquinho sobre como que tá a carreira de consultor em cidades inteligentes. Vocês estão vendo que tá tendo um monte de evento acontecendo, tem várias contratações acontecendo pelo Brasil afora, então vai ser um bate-papo para a gente poder falar de oportunidades, de tendências, de negócios, de oportunidades para você que quer entrar nessa carreira, que não atua ainda na carreira de políticas públicas, e para você que já tem um mandato, você que é vereador, você que é assessor parlamentar, você que é servidor público e tem interesse aí de ajudar a acelerar as coisas na sua cidade. Então seja muito bem-vindo, esse é um canal aberto aí para todas as lideranças em políticas públicas que querem acelerar o processo de cidades inteligentes no Brasil. Sejam todos muito bem-vindos. Aqui você vai começar a entender também como é que você pode ajudar a tirar esses projetos de impacto do papel e assim melhorar a qualidade de vida da população brasileira, porque é isso que a gente está precisando. A gente precisa de lideranças que entendam esse passo a passo. E hoje eu vou começar a falar para você um pouquinho sobre o que é o Projeto LICE. Esse é o tema da nossa live de hoje. Então sejam todos muito bem-vindos. Deixa eu ver aqui o pessoal mandando aqui, olha, o Júlio de Guarulhos, Júlio Soto, seja bem-vindo, Júlio, olha aí, Vinícius de Araxá, tive em Araxá há pouco tempo, hein, Vinícius, seja muito bem-vindo aqui, tá ótimo, falo de Passos, Minas Gerais, tá perfeito o som, muito bom, o pessoal tá entrando, se você é novo, não segue a gente ainda e tem interesse em entender como que funciona essa questão de cidades inteligentes, já segue a gente aqui, tá? E já aproveita, ó, pega esse aviãozinho que tá aqui e já manda para os seus contatos para falar que a nossa live começou, vai começar, tudo bem? Deixa eu começar me apresentando, né? Olha aqui, boa noite, também estou acompanhando, sou Pedro Coelho de Russas do Ceará. Estivemos, é o Vinícius da Prefeitura Municipal de Araxá, tá bom. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal, todos vocês. Vamos lá então começar aqui a nossa live. Essa live de hoje ela vai falar sobre os 3 pilares do Projeto LICE, tá? Grazi, o que é o Projeto LICE? Vamos começar por aí, né? O que é LICE? LICE é uma sigla, tá? Que significa Líderes Inteligentes, Cidades Inteligentes. Esse é o que significa a sigla, LICE. E o Projeto LICE, ele nasceu já tem uns 3 anos, só que ele tá evoluindo com o tempo, ok? E aí, para poder te explicar o que é o Projeto LICE, eu vou te explicar também quais são os pilares que o sustenta e qual é o objetivo de cada um desses pilares, ok? O Projeto LICE, ele nasceu há 3 anos atrás com um objetivo. Qual é o objetivo do Projeto LICE? Ajudar a transformar 50% mais um das cidades brasileiras em cidades inteligentes até 2030. E aí você precisa entender o que é o conceito de cidade inteligente. Grazi, tá só no Instagram ou tá no YouTube? Tá só no Instagram, ok? Tá só aqui no Instagram. Então vocês precisam entender qual é o conceito de cidade inteligente. A primeira percepção que as pessoas têm quando você fala de cidade inteligente é a questão de tecnologia. E a gente não tá falando aqui de questão de tecnologia. Cidade inteligente dentro do Projeto LICE não é
Wi-Fi na praça e lâmpada de LED, ok? Nós vamos trazer aqui um conceito um pouco mais amplo. A gente está falando de 4 pilares estruturantes. A gente está falando da cidade inteligente, que ela precisa ser humana, com foco na melhoria da qualidade de vida das pessoas. Ela tem que ser eficiente, pensando nos gastos, né, de tempo e de recurso, como que você pode melhorar, cada vez ser mais eficiente com o recurso público, para que ele possa, então, ser aplicado e melhorar a qualidade dos serviços que são prestados ao cidadão, né? E a toda a população e a todos os agentes da inovação. A gente está falando de sustentabilidade. A sustentabilidade é o tripé economia, ecologia e sociedade, mas também pensada no médio, curto e longo prazo. No Brasil, a gente não tem visão de longo prazo. No Brasil, é um apagar de incêndios constantes. E aí a gente tem esse desafio, porque a cidade, para ela ser inteligente, ela precisa quebrar um ciclo, que é o ciclo da falta de continuidade de projeto. Nos 5.570 municípios do Brasil, a gente tem um desafio que qual é o desafio? Tem eleição daqui a 2 anos e, dependendo de como for, vai parar o projeto que tá e vai começar outra coisa. Vai falar assim, não vou fazer esse projeto aqui porque isso aqui é da oposição. Eu tenho outro projeto, eu tenho outra bandeira. E aí o que vai acontecer? Falta de continuidade de projeto. E não existe cidade inteligente que não tenha continuidade de políticas públicas, independente de quem é o gestor. Planejamento estratégico, visão de médio e longo prazo. Isso é uma coisa que a gente precisa começar a introduzir na política municipal. E é uma coisa assim que parece que agora que a galera está se despertando para isso, tá? Então existe aí uma possibilidade de atuação para, se você atua, se você tem conhecimento nessa área de planejamento estratégico, você tem uma grande oportunidade aí, porque começa-se a pensar nessa visão de médio e longo prazo. Alguns gestores, não são todos, alguns gestores estão começando a entender que esse negócio é o que vai ser o grande diferencial na cidade dele. E aquelas cidades que têm conseguido ter essa continuidade, têm se despontado no cenário nacional. Exemplo, Extrema, no sul de Minas Gerais. É case em todo o Brasil de como que uma cidade com 35 mil habitantes está entre os maiores PIBs do Brasil e não é uma cidade mineradora. É toda uma questão de logística, de planejamento do território que foi feito ali. Então você precisa começar a visualizar essas possibilidades. As coisas estão começando a mudar e é interessante que você comece a entender como que essas coisas funcionam. E o 4º pilar da cidade inteligente, que está falando de governança e educação. Não tem como se falar em cidade inteligente sem preparar as pessoas para lidar com esse projeto. Então a gente está falando de governança, de preparar quem está dentro da gestão municipal, mas também o cidadão. Uma cidade inteligente, ela vai ser tão inteligente quanto forem os seus cidadãos. Essa é uma fala do professor Michael Beff, da Universidade de Londres. Então, a cidade inteligente, ela precisa qualificar e preparar os seus cidadãos. Mas não é fazer um treinamento à torta e à direita, né? É criando políticas públicas que você vai, com o tempo, trabalhando o desenvolvimento dessas lideranças e dessas pessoas, até que vai chegar em todo mundo. E é assim que se faz, e não se faz isso em um mandato, ok? Então vai ter que ter continuidade de projetos. Aí volta no pilar da sustentabilidade. Então quando a gente fala em cidade inteligente, a gente está falando de cidade humana, eficiente, sustentável e inteligente. E a tecnologia, ela é uma ferramenta que vai nos ajudar a alcançar o objetivo, que é a melhoria da qualidade de vida das pessoas. E ela está lá no pilar da cidade eficiente, ok? Como é que você vai conseguir melhorar a qualidade do serviço? Colocando governança digital, colocando ali algumas ferramentas que vão te ajudar, mas não é a ferramenta pela ferramenta. A ferramenta pela ferramenta, ela não melhora a cidade. Você precisa trabalhar essa ferramenta de forma que ela vai potencializar as coisas boas e não as coisas ruins, ok? Então a tecnologia usada da forma errada, em vez dela potencializar a cidade inteligente, ela potencializa as desigualdades da cidade, ok? Então a gente precisa entender como funciona esse processo da política pública. Maravilha! Entendido o que é a cidade inteligente, vamos voltar lá na pergunta, que é o Projeto Lice. Então, o Projeto Lice, ele tem esse objetivo de ajudar a transformar 50% mais 1 das cidades brasileiras
em cidades inteligentes. Qual cidade inteligente? A cidade humana, eficiente, sustentável e inteligente. Só que se você escuta isso assim, solto, você fala assim, essa menina é louca. Como que ela vai conseguir fazer isso? Como que ela vai conseguir 50% mais 1 em menos de 10 anos, né? Então lembra que eu comecei esse projeto, eu comecei esse trabalho em 2019. E aí a meta era 2030. Então eu tendo ali aproximadamente 10 anos para poder fazer a execução desse projeto. Ok, só que para esse projeto funcionar, a gente precisa trabalhar 3 pilares estruturantes. E quais são esses 3 pilares estruturantes? É justamente a questão de, anota aí porque isso serve para qualquer cidade. Você está falando de cidade de 2.000 habitantes ou você está falando da cidade de São Paulo, que é a maior cidade do Brasil. Todas que querem implementar um projeto de cidade inteligente vai precisar desses 3 passos. Não tem como fazer uma implantação de um projeto que dê certo sem considerar esses 3 passos. E quais são esses 3 passos? O primeiro passo, a gente está falando de formar um núcleo gestor que entenda qual é o projeto que vai ser implementado e que vai dar continuidade nisso. Esse núcleo gestor, ele tem que ser um núcleo gestor predominantemente de servidores concursados. Por que de concursados? Porque de 4 em 4 anos muda-se a gestão e você não pode ficar ali trocando essas lideranças. Você tem que aproveitar que existe essa característica do concursado, que ele tem a estabilidade no cargo e dá para ele a função de monitorar um projeto de médio e longo prazo. Ok? Então vai olhar ali quem são essas pessoas e ali vai colocar um núcleo gestor de pessoas concursadas e pode ter ali um núcleo que seja flutuante, mas você precisa ter pelo menos 50% desse núcleo de gestores concursados e que entendam como acompanhar esse processo, tá? E aí a primeira etapa é preparar, é capacitar esse núcleo gestor, porque em sua grande maioria o nosso país ele é feito de cidades pequenas, ele é feito de cidades com menos de 50.000 habitantes, 9 em cada 10 cidades tem menos de 100.000 habitantes no Brasil. Então a gente precisa preparar esse grupo para que eles entendam qual é a função deles nesse meio tempo, nesses próximos 10 anos, de qual é a responsabilidade deles para poder tirar esse projeto do papel, ok? Então, o primeiro passo é a formação, capacitação de lideranças locais que se tem ali dentro da administração pública, preferencialmente de servidores concursados, porque essa galera vai mudar a gestão, mas eles vão continuar, eles não podem ser mandados embora, então você tem que aproveitar essa estabilidade deles. Então, o primeiro passo, capacitação, formação de lideranças que tem como objetivo implementar o projeto de cidades inteligentes no médio e longo prazo, ok? Então, são pessoas que elas vão estar voltadas para questões estratégicas, tá? Não o apagar de incêndio. Você tem lá um monte de gente na prefeitura, na Câmara de Vereadores, que está ali apagando um monte de incêndio que está acontecendo no município. O município todo dia acontece alguma coisa que vai precisar de uma intervenção, ok? Mas você precisa ter alguém que esteja pensando no médio e longo prazo, alguém que esteja pensando no tático e no estratégico, mais até no estratégico do que no tático, ok? E deixar ali a galera que está no operacional. Não é a menina que trabalha no posto de saúde que vai estar pensando isso. Não é a secretária que está ali atendendo o cidadão na ponta que vai estar pensando isso. Não. Tem que ter alguém, ok? Com uma visão estratégica para poder olhar isso. Ai, Grazi, mas tem esse município que não tem gente com visão estratégica. Gente, isso é competência totalmente treinável. Ok? Então, quando eu comecei, eu não tinha toda essa habilidade para poder falar nas câmeras, eu sentia vergonha de gravar vídeo, e hoje eu tenho é super natural para mim. Isso é treinável, competências e habilidades são 100% treináveis. Você pega uma pessoa, capacita ela e ela vai conseguir desenvolver a atividade, ok? É conhecimento, se você tem acesso a ele te liberta das suas amarras, ok? Então entende isso, que você precisa pegar são pessoas que sejam comprometidas e que tenham um amor verdadeiro pela cidade e que esteja ali preocupado
em fazer a coisa acontecer e que ela vai fazer o que precisa ser feito para acontecer. Então é isso, você encontra essas pessoas dentro do município e qualifica elas, ok? Ainda mais que são servidores, então você já aproveita que essa pessoa vai ficar ali mesmo, qualifica ela, porque ela vai dar certeza ali, ela vai dar sequência nesse processo, se ela tiver ferramentas e conhecimento para poder fazer, ok? Então esse é o primeiro ponto. Formação de lideranças. E esse foi o primeiro pilar que o Instituto Ulisses criou, né? Então você sabe que hoje a gente é uma escola de formação de lideranças na área de políticas públicas. A gente tem aí mais de 500 lideranças, né? Mais de 500 lideranças em todo o Brasil, entre setor público e setor privado, que já passaram pelas nossas capacitações. Aqui, da certificação de liderança em cidades inteligentes, a gente tem aproximadamente uns 500 alunos. E das qualificações de lideranças locais, a gente também já tem mais de 500 pessoas. Então, são mais de 1.000 alunos, né? Que já passaram aqui pelo nosso instituto, na formação de lideranças, para entender qual é a cidade que temos e qual é a cidade que queremos, né? Então, a gente vai precisar, ó, o que o pessoal tá fazendo resumo aqui para vocês, olha aqui, ó, a Marli tá falando. São 3 pilares. Vai precisar formar um núcleo gestor de concursados para implementar o projeto curto, médio e longo prazo, pessoas com competência técnica ou treinadas. Exato. Se ela não tem, você treina ela para desenvolver a competência dela, ok? Exatamente isso, você entendeu perfeitamente. Ótimo seu resumo. Muito bom. Então vamos lá. Primeiro passo, capacitação de pessoas. E aqui, como eu estava falando, a gente tem essa possibilidade. A gente é uma escola de formação de lideranças em cidades inteligentes com mais de 1.000 alunos, ok? Fica ligado que eu comecei a receber mensagem, Grazi, quando que vai abrir a próxima turma? Fica ligado que quando a gente abrir, a gente vai avisar para vocês, tá? Mas a previsão aí é que seja no meio do ano a gente vai abrir uma nova turma. Então fica ligado que se você tem interesse em seguir esse caminho, fica aqui acompanhando as nossas lives que você vai começar a entender se esse caminho é para você ou não é para você, ok? Ok. Primeiro pilar de um projeto de cidade inteligente é o projeto de qualificar. Você precisa ter um núcleo gestor para poder fazer a implementação. Todo projeto que ele é muito estratégico, você precisa ter um responsável por ele. Porque senão as pessoas vão ficar empurrando na barriga, né? Vai ficar jogando para uma pessoa, vai ficar jogando para outra, e aí vai falar assim, mas você fez isso, aí, isso é responsabilidade de fulano. Não, você tem que ter ali, tem que dar nome às pessoas, né? Para que elas sejam responsáveis, definição de tarefas, metas a serem cumpridas, um planejamento estratégico que vai ajudar esse conselho gestor na execução desse projeto. Beleza, primeira coisa então, qualifica esse conselho gestor. Segunda coisa que você vai precisar fazer, ouvir a população. Como assim, Grazi? Gente, a gente vive no Brasil. E o Brasil tem um negócio chamado Constituição. E a nossa Constituição fala que ouvir a população não é opcional, é obrigatório. Todo gestor, quando vai tomar um processo de tomada de decisão, ele precisa consultar a população. Ele precisa ouvir o que a população faz. Então a gente precisa entender que quem manda na cidade não é o prefeito. Quem manda na cidade é a população. O prefeito, ele é o coordenador, o gestor do projeto, é o líder da equipe, que vai orientar essa equipe para que ela possa executar o que precisa ser feito para atender ali as demandas que a população levantou. Então a primeira coisa que você precisa fazer é levantar as demandas. O que a população quer que seja feito, e a população sempre quer 1 milhão de coisas, né? E então você precisa levantar essas demandas, mas você precisa hierarquizar essas demandas. Você precisa saber, nesse aspecto, a população quer que eu faça primeiro isso, depois isso, depois isso, depois isso, depois isso. No aspecto da cidade eficiente, ela quer primeiro isso, depois isso, depois isso, depois isso. No aspecto da cidade sustentável, essa é a prioridade. No aspecto da cidade inteligente, essa é a prioridade. No aspecto da cidade humana, essa é a prioridade. Então, vocês têm que saber qual é a demanda e qual é a hierarquia da demanda, ok? Grazi, como que a gente faz isso? Se a gente abre processo de audiência pública, chama a população e ela não aparece. Essa é uma das grandes reclamações que eu escuto quando eu estou ali atuando com as prefeituras, né? Grazi, mas o nosso grande desafio hoje, né? Qual é o grande desafio do gestor? Engajar a população. E qual que é o erro nesse ponto? Já tem tantos anos
que as oficinas e as audiências públicas, elas são feitas de forma a dificultar a comunicação para que o cidadão não entenda o que está sendo falado e seja facilitada a aprovação de coisas que não deveriam ser aprovadas, que hoje o cidadão não tem o menor interesse em participar. Porque fala assim, eu vou lá e eu não entendo nada que esse povo fala, eu não consigo, tudo que eu levanto ali para falar, eu entendi errado, ou então eu nem abro a minha boca, não consigo nem abrir a boca para poder falar, ou não me dão voz para poder falar, e por aí vai. Essas são as reclamações da população. E aí, o que a gente precisa entender? Hoje, pelo Projeto Ulisses, a gente desenvolveu uma metodologia de engajamento da população. E nesse processo de engajamento da população, a gente consegue mapear e a gente consegue trazer para discutir qual é a cidade que temos, qual é a cidade que queremos, definir projetos prioritários e, inclusive, eleger o conselho gestor, se você quiser, né, através da metodologia CHES, que é a metodologia de aceleração de cidades inteligentes. Então, hoje, quando a gente lá atrás definiu que a gente ia ajudar a transformar 50% mais 1 da população brasileira em cidades inteligentes até 2030, a gente precisou criar soluções para os problemas aos quais a gente estava encontrando. Então, hoje, a gente tem esses 3 pilares que a gente entende que são as principais dores, os principais entraves da implantação de um projeto de cidade inteligente. Então, hoje, todo mundo, todas as prefeituras vão precisar qualificar o seu núcleo gestor, criar um núcleo gestor, capacitar os conselheiros municipais, capacitar os servidores, capacitar os vereadores, vai precisar treinar essa galera, porque eles não sabem qual é a cidade que eles têm, eles não sabem qual é a cidade que eles querem, eles não sabem em que momento da jornada eles estão, então eles precisam entender isso. E a gente tem ajudado nesse ponto, com a formação de lideranças. E aí, a gente identificou, trabalhando com os gestores, que eles tinham essa demanda, essa dúvida, esse problema. Como engajar a população se a gente chama e eles não vêm? Então a gente criou uma metodologia para fazer isso. E a gente já aplicou em mais de 20 cidades e deu super certo. Então hoje a gente também tem aqui hoje um treinamento avançado que a gente ensina alguns alunos a aplicação dessa metodologia, né? E isso tem dado certo. A gente tem aí formado alguns consultores mais avançados para esse processo. E isso tá em melhoria contínua, digamos assim. Só que treinar o núcleo gestor e engajar a população e entender o que a população quer e ter uma ferramenta que você consiga diagnosticar mais de 70 políticas públicas e definir prioridade e fazer tudo de uma forma muito transparente e conseguir ali ou ter uma escuta estruturada do que a população está falando, né, dela poder participar individualmente, ter a voz dela ouvida, né, e organizada, estruturada, isso virar projeto, isso virar uma política pública, era uma demanda e a gente conseguiu atender, a gente criou uma metodologia para isso. Ok. Só que só isso também não é suficiente para transformar a cidade inteligente. Porque a partir do momento que o núcleo gestor, ele entende o que precisa ser feito, não significa que ele vai fazer. Concorda? Porque ele vai ter outros entraves. Por exemplo, ele precisa saber de onde que vai vir o dinheiro para poder tirar esse projeto do papel. Qual é a legislação que precisa ser usada como sustentação para a criação do projeto de lei, ou para a criação do termo de referência, ou para a composição aqui, um embasamento legal, porque senão o jurídico não vai aprovar esse projeto. Então, a continuidade, a execução da coisa, ela é o grande desafio, né? Então, a gente tem aqui um grande desafio na implantação de um projeto de cidade inteligente, que é o quê? Você precisa ouvir o que a população quer. Isso já é um grande entrave para muitas prefeituras. Você precisa ter um núcleo gestor que entenda o que a população quer e consiga transformar isso num projeto e começar então a executar esse projeto. E aí o terceiro passo é justamente tirar esse projeto do papel, porque o núcleo gestor ele vai colocar esse projeto no papel e precisa ser aprovado pela Câmara de Vereadores.
Uma vez que isso aconteceu, você precisa então tirar esse projeto do papel. E aí entra a necessidade de ter um núcleo gestor. Precisa ter alguém responsável por esse projeto, porque senão ninguém vai conseguir fazer nada. Ainda mais que cidade pequena, que fica ali todo mundo atordoado com um monte de problema e aí não tem ninguém pensando no médio e longo prazo, nas grandes infraestruturas que precisam ser implantadas, na ordem que elas precisam ser implantadas, na necessidade que vai ter de mexer ali, por exemplo, em outros instrumentos de planejamento, né? No plano diretor, na lei de uso e ocupação do solo. Dependendo do projeto que você vai fazer, vai mexer em toda a estrutura jurídica da cidade, tá? E aí você precisa, esse núcleo gestor precisa ter essa consciência, esse núcleo gestor precisa entender como que isso vai funcionar. E aí o projeto LICE, ele vem para tentar ajudar esse terceiro problema justamente com a plataforma Chese. Não sei se você tem acompanhado, a gente conseguiu agora, né, pelo INPE, o registro da plataforma no INPE. Então agora a gente tem uma plataforma e essa plataforma ela tem 3 objetivos. O primeiro objetivo é o de atender o pilar do projeto LICE de governança inteligente. Então presta atenção, não adianta nada você ter um núcleo gestor, você saber o que a população quer, mas você não ter ferramentas que te ajudem na implantação e no monitoramento desse projeto. O artigo 42 do Estatuto da Cidade, ele nos traz a necessidade de monitorar e fiscalizar a implantação dessas políticas públicas. Então, foi por isso que nasceu a plataforma Chese. O que é Chese? Chese é uma sigla que significa cidade humana, eficiente, sustentável e inteligente. Lembra lá dos 4 pilares das cidades inteligentes, que eu falei que é a cidade humana, que tem foco na melhoria da qualidade de vida da população. Cidade eficiente, que vai trabalhar com as tecnologias para melhorar a aplicação dos recursos, tempo e dinheiro a favor da população. A questão de sustentabilidade, né? Cidade sustentável, economia, meio ambiente e sociedade com os projetos de curto, médio e longo prazo. E a governança inteligente, educação e governança, ter clareza de onde que eu tô, para onde que eu vou e qual que é o papel de cada um nesse processo, ok? Então, a plataforma Chese, ela é uma plataforma que ela é essa sigla, Chese, C-H-E-S-I, tá? Chese. E a plataforma Chese, ela é essa plataforma de governança inteligente. Ela é uma plataforma que ela vai te ajudar a fazer o monitoramento da implantação do projeto de cidade inteligente. Então, ali dentro você tem os dados da oficina Chese de engajamento da população, com todos os indicadores mapeados, com toda a escuta da população, com o dashboard de indicadores, de tudo que você precisa ter ali para poder tomar decisão. E você tem ali algumas outras funcionalidades, que são as funcionalidades de legislações. Então, quais são as leis que hoje você precisa... eu vou criar aqui um projeto na área de cultura. Quais são as leis que influenciam o processo cultural? Quais são as leis federais? Quais são as leis federais que estão relacionadas a turismo? Que estão relacionadas... Dentro do Brasil tem mais de 15 mil leis, né? E a gente fez esse trabalho de catalogar as legislações, as principais legislações que têm um impacto direto na implantação de um projeto de cidade inteligente. Então foram catalogadas aproximadamente umas 300 legislações, e essas legislações você consegue simplesmente acessar o banco de dados e colocar a palavra-chave, saneamento. Aí vai aparecer lá toda a legislação que você deve considerar para fazer um projeto de saneamento, ou que você deve fazer um termo de referência, ou que você precisa fazer isso aí, um projeto de lei, alguma coisa assim, que vai ajudar a Câmara de Vereadores, vai ajudar os profissionais, né, que atuam prestando serviço na área de consultoria. Então, tudo aquilo que eu trabalhei durante mais de 15 anos, que eu venho atuando com políticas públicas, eu fiz um download da minha cabeça e criei uma plataforma, tá? Então, é basicamente isso. Então, eu tenho lá todas as legislações que eu fico aqui falando para você de cor. O artigo 42 do Estatuto da Cidade. É o artigo 6 da Constituição. É o artigo... Então, eu fiz esse download, joguei, cataloguei tudo dentro da plataforma Chese, tá? Então, ela tem essa parte de legislação, porque no Brasil tudo é princípio da legalidade. Você precisa ter uma lei que te fala que aquilo está escrito em algum lugar para que isso possa acontecer. O segundo ponto é a questão de fontes de financiamento.
Porque não adianta nada você ter 1 milhão de projetos legais se você não sabe onde está o dinheiro para fazer isso. Então a gente cadastrou mais de 100 fontes de financiamento. E ali também catalogada por palavra-chave. Então você joga lá, cultura, você joga lá esporte. Vamos jogar aqui, esporte. Aí vai ter lá quais são as fontes de financiamento para a área de esporte. E isso é super interessante. É interessante para ONGs, né, que tem aí que precisam fazer a sua atuação profissional, quer escrever um projeto, não sabe para qual fonte de financiamento. Quem que financia os tipos de projeto que eu faço? Não sei, a gente está criando aqui o Tinder da captação de recurso, entendeu? Vou te falar onde que está o dinheiro para você poder fazer. E isso para todas as áreas, para saneamento, para cultura, para turismo, para tudo, para setor público, para setor privado, para ONG, para startup, para os 4 agentes da inovação, para a instituição de ensino. Então, quem quiser, a plataforma vai estar lá. E o terceiro ponto, que é o ponto que eu acho mais crucial, que é o que vai ajudar mais essa parte de monitoramento para cidades inteligentes, que é a parte do monitoramento nacional. O que é o monitoramento nacional? É o monitoramento dos instrumentos de planejamento da cidade. Então, durante a minha atuação profissional, eu criei um checklist com mais de 25 instrumentos de planejamento que são obrigatórios. Tem lá uma legislação que fala que o município tem que fazer aquilo e tem um fundo de financiamento para ajudar o município a fazer aquilo. Então, eu criei ali um checklist e a gente está catalogando isso do Brasil inteiro. Então isso vai ser muito bacana, porque para a administração pública, isso vai funcionar isso vai funcionar internamente como um monitoramento, ela sabe o que ela tem, o que ela não tem, qual secretaria que tem, qual secretaria que não tem. E mais, né? A plataforma, ela vai te trazendo avisos, deadlines. Olha, tal plano tá com data para vencer, o governo federal deu data até X para poder fazer tal plano, por exemplo, o plano de mobilidade, que tem até 14 de abril agora para poder fazer entrega às cidades que têm menos de 200 mil habitantes, ou esses municípios vão ficar sem receber recurso do Ministério para investir em mobilidade. Só que a grande maioria não está nem sabendo que eles tinham que fazer isso. E a plataforma, ela vai avisar esse gestor que é responsável por aquela temática de que o prazo dele está acabando, que ele tem que colocar aquilo ali dentro dos instrumentos orçamentários, etc e tal. Beleza, só que ele vai ter uma visão da cidade dele, mas ele vai ter uma visão do panorama nacional. Ele vai poder acionar o projeto que foi feito, a lei municipal de mobilidade da cidade de São Paulo, de Belo Horizonte, de Curitiba, de Florianópolis. Ele vai poder acionar o projeto de educação, que é maravilhoso, da cidade no interior do Piauí, né, de Oeiras, no interior de Piauí. Ele vai poder ver esse projeto de lei, como que ele foi feito, porque esse é um grande desafio, né? As informações, elas estão perdidas ali dentro, né? Tem muita coisa legal acontecendo, tem muito projeto de lei que já foi feito, então a prefeitura não precisa fazer de novo, ela só precisa ter acesso à informação de que aquilo ali já existe. E a plataforma, ela vai trazer esses insights, ela vai trazer essas análises, né? Ela vai ajudar. E para o consultor, isso vai ser muito bacana. Por quê? Porque ele vai poder entrar na plataforma e falar assim: quais são os municípios que estão com o plano de mobilidade vencido? Se eu atuo na área de mobilidade, vai trazer lá no Brasil inteiro, todos que estão com o plano vencido e que você pode ir lá e entrar em contato e oferecer seus serviços e gerar uma demanda de consultoria. Então isso vai ser bom para gestores, isso vai ser bom para consultores, isso vai ser ótimo para o Ministério Público, que vai poder acompanhar todo esse processo, vai ser ótimo para vários agentes, vários setores da economia. E entenda, um dos grandes atores que gera economia é justamente o governo. O governo é o grande agente que contrata, é o primo rico do processo, né? Então, quem contrata é o governo e as empresas vendem para o governo. Então, se o governo entender qual é a demanda dele, ele vai gerar mais licitações, mais processos, e aí todo mundo sai ganhando, porque vai sair mais contratações para todo mundo. Então, sim, eu fiz esse negócio e esse negócio vai ajudar todo mundo nesse processo, né? E é assim que faz o processo LICE. Então, o projeto LICE, ele tem esses 3 pilares. O projeto LICE, ele tem o pilar da capacitação do núcleo gestor, de preparar lideranças
dentro de cada município, para que ela possa entender qual é o processo de implantação do projeto de cidades inteligentes, a escuta da população e o engajamento da população nesse processo. Então a gente hoje consegue oferecer apoio nesse processo, e a governança inteligente, que é você saber exatamente onde que eu tô, para onde que eu vou, qual é o projeto que está sendo desenvolvido, em que passo que ele está. Então, saber se o prazo está dentro do limite, se está tudo certo, se existe o plano. Fazer o alinhamento de planos, projetos e recursos. É isso que faz a plataforma Chess, tá? Grazi, qual é o meio de contato com você sobre o projeto? Pode chamar aqui no Instagram, tá? Aqui sou eu mesmo ou a minha equipe que vai te responder e a gente vai orientar vocês para o que vocês precisarem. Então, presta atenção. O projeto LICE, ele nasceu com esse objetivo, de ajudar a transformar 50% mais um das cidades brasileiras em cidades inteligentes até 2030. E para isso, a gente trabalha com 3 pilares: formação de lideranças, escuta da população e governança inteligente. E para os 3 pontos da implantação de um projeto, o Instituto LICE tem soluções. Então a gente tem treinamento de liderança, a gente tem ferramenta para escuta da população e a gente tem ferramenta para poder ajudar na governança inteligente. Não significa que você precise contratar gente, mas significa que você precisa achar algo semelhante. Se você não quer contratar gente, não tem problema, mas procure soluções que vai te ajudar, porque na cidade é isso que você vai precisar fazer. Vai precisar capacitar lideranças locais, vai precisar ouvir a população, porque a Constituição fala que você tem que fazer isso. Não sou eu que estou falando, é constitucional. E você vai precisar ter uma ferramenta que te ajude a pensar de forma estratégica e faça com que a sua equipe pare de apagar incêndio e comece, então, a ter uma visão de médio e longo prazo. E se você tem interesse em atuar na área de consultoria em cidades inteligentes, entenda que esses são os 3 grandes mercados que você tem para atuar. Então, seja você entendendo como que funciona o processo da política pública, você vai precisar se capacitar para atuar nesse mercado. Você vai precisar entender como engajar a população, como ouvir essa população e como ajudar na implantação de um projeto. Você pode oferecer consultorias para prefeituras, você pode oferecer consultorias para ONGs, você pode, com a ferramenta Chess, você enquanto consultor, você pode oferecer consultoria para quem você quiser. Você não precisa, se você não quiser oferecer consultoria para a prefeitura, você nem precisa, porque você sabendo ali como escrever projeto e onde que está a fonte de financiamento, você pode oferecer esse tipo de serviço. Então a plataforma Chess, que ela vem com esse monitoramento nacional dos instrumentos de planejamento, que ela vem com mais de 100 fontes de financiamento cadastrada e as legislações que te ajudam a escrever esses projetos, né, e atender a todas as diretrizes que são colocadas nas nossas legislações, você pode ser esse profissional que ajuda a escrever projeto e submeter para as fontes de financiamento. Então, assim, tem 1 milhão de possibilidades. Você pode escrever projeto para você pode escrever projeto para outras pessoas. Você pode oferecer serviço para as ONGs. Você pode ajudar instituições de ensino. Você pode prestar serviço para a prefeitura, porque muitos deles não tem ali uma equipe para escrever projeto, né? Deixa eu dar boa noite aqui para o prefeito Zé Ricardo, que está chegando aí de Igarapava. Seja bem-vindo, prefeito. Boa noite aí, né? Então, é isso que você precisa entender. O mercado de cidades inteligentes, ele é um mercado gigantesco, ele é um mercado que está se despertando, apesar de eu já estar falando isso há quase 4 anos, parece que só agora que a galera começou a entender todas as oportunidades que o mercado de cidades inteligentes pode trazer, tanto para o gestor público quanto para o consultor. Eu sempre falei isso aqui, gestor público e consultor são as 2 faces de uma mesma moeda. Para ter cidade inteligente, a gente vai precisar de ter pessoas que falam a mesma língua, dentro da prefeitura e fora dela. Então, se você quer ser um consultor em cidades inteligentes, se você quer atuar com consultoria para prefeituras, você vai precisar começar a entender essa linguagem. Você vai precisar começar a entender tudo isso que está acontecendo, né? E como falar com esse gestor e como você vai precisar entender um pouquinho dos bastidores da administração pública, de como que funciona esse cronograma, esse calendário. Então, tem uma série de coisas que você vai precisar somar ao conhecimento que você já tem. Porque você já pode até saber, já atua com política pública, ou já atua com
com escritura de projetos, ou já capta recurso, não sei o que você faz, mas com certeza fazer parte de um grupo que está comprometido, né, com essa causa, vai te ajudar de network, de processos, de troca de experiências, de cases que estão rodando. Então isso tudo é muito válido. Então o Projeto Ulisses, ele nasceu dessa forma. Ele nasceu para ajudar a acelerar esse processo, e é dessa forma que a gente faz. É dessa forma que a gente ensina os nossos alunos a fazerem. Capacitando gestores locais através de um núcleo, né? Um núcleo gestor, a escuta estruturada da população. Você tem que ter uma ferramenta, uma metodologia que você consiga engajar a população e ela consiga te dizer o que ela quer, em que ordem que ela quer, em que momento que ela quer, entendeu? E você transformar aquilo num projeto, num planejamento estratégico e ajudar no monitoramento e na execução disso tudo. Porque senão as coisas não vão sair do papel. E é esse alinhamento que precisa ser feito. E é esse o papel do consultor em cidades inteligentes, de ajudar a administração pública a ter essa clareza. Porque muitas vezes eles não entendem. Às vezes eles acham que já sabe, já tá bom, ou já tem muita coisa para fazer, né? Mas aí é aí que entra o papel do consultor. Tá? O consultor, ele vai ajudar nesse processo. Ele vai ajudar nesse processo de compreensão, tá? Do que precisa ser feito e de quando precisa ser feito. Foi assim que surgiu esse é o Projeto Ulisses, né? O Projeto Ulisses, ele surgiu de uma demanda que eu consegui identificar. Na época, eu ainda não tinha nem constituído a empresa ainda, mas eu atuando como consultora, né? Eu trabalhei com municípios de 3 mil habitantes, trabalhei com municípios de 12 milhões de habitantes, né? Trabalhei na Prefeitura de São Paulo como consultora lá da Unesco em projetos, e eu consegui entender que o que trava o desenvolvimento da cidade são esses 3 pontos. E se a gente destravar esses 3 pontos, a gente vai conseguir ter resultados muito mais rápidos. Então é isso que a gente está fazendo, e a gente criou toda uma metodologia para dar apoio nesses 3 pilares, tá? Esse é o Projeto Ulisses. E é isso que a gente está fazendo aqui. E se isso faz sentido para você, se é isso que você quer fazer da sua vida, se você está pensando aí em fazer uma transição de carreira, se você está começando a pensar, ou se você já atua com a administração pública, seja você dentro da administração pública como prefeito, vereador, secretário, servidor, assessor parlamentar, você pode usar todo esse conhecimento para ajudar a potencializar a cidade que você já trabalha, né? Então, através da sua atividade profissional, você vai potencializar a melhoria da cidade e impactar milhares de vidas. Se você é consultor, você quer atuar com prefeituras, ou você já atua com prefeituras, você precisa entender esse processo para que você possa dar um upgrade nas entregas que você faz, né? Para que você possa ali trazer esse serviço para o seu menu de consultorias que você presta. Eu também estou trabalhando agora com cidades inteligentes. E tá tendo muita coisa, gente. Tá tendo muito evento, tá tendo webinar, tá tendo um monte de coisa que tá acontecendo por aí nesse hall de cidades inteligentes. E se você quer entrar, agora é a hora, você precisa ficar atento nesse processo, porque senão a oportunidade vai passar e você não vai conseguir surfar nessa onda. Então fica ligado, tá? Porque a gente fica aqui acompanhando. Toda terça-feira a gente vai ter live aqui, a gente vai trazer aqui alguns convidados para que vocês entendam, né? O Grazi, oficina Chese, plataforma Chese, treinamento, Liz, o que é isso? Me explica direito. Então a gente vai ter um bate-papo. Então toda terça-feira, às 19 horas, eu vou estar aqui para bater um papo com você e te apresentar essa oportunidade que está surgindo, que é no nicho de políticas públicas e cidades inteligentes. E se você quer atuar, se você quer ter uma carreira profissional, independente se ela é na área dentro, com um cargo, se você quer concorrer às eleições em 2024, ou não, se você não quer atuar, você não quer ser prefeito, não quer ser secretário, não quer ser vereador, não quer atuar dentro da administração pública, mas quer prestar serviço para a administração pública, então toda terça-feira às 19 horas a gente vai estar aqui, batendo um papo, e eu vou te explicar
qual é esse mercado, quais são as oportunidades e por que faz muito sentido para você começar então a acompanhar esse processo e quem sabe até tomar a decisão de vir a ser um consultor na área de cidades inteligentes. Eu preciso te dizer, não é uma carreira tão fácil assim, é uma carreira que vai exigir muita dedicação, vai exigir de você muita resiliência, porque as cidades brasileiras estão todas travadas. Então nada vai ser tão rápido quanto você vai querer, porque a administração pública ela é um processo um pouco travado ainda, mas à medida que a gente vai entrando, que a gente vai fazendo o nosso trabalho, as coisas vão acontecendo. E é muito gratificante você ter a oportunidade de fazer um trabalho e sair de lá sabendo que pela sua ação, pela sua intervenção, mais de milhares de pessoas foram impactadas. Porque você ajudou a tirar um projeto do papel, você ajudou a levar água para uma região que não tinha, você ajudou a levar saneamento para uma região que não tinha, você está ajudando a levar educação, a preparar, a qualificar aqueles gestores. É uma coisa muito gratificante e você tem a opção de trabalhar com vários agentes da inovação. Graças, não quero trabalhar com prefeitura. Você não precisa trabalhar com prefeitura. Você pode trabalhar com terceiro setor, você pode oferecer serviço para empresa, você pode trabalhar com instituição de ensino. E em todos os processos, você sempre vai ter uma oportunidade. O que você precisa entender é justamente como trazer esse processo das cidades inteligentes para a área que você atua hoje e como que essas ações de engajamento da população, de captação de recursos, de escrever projetos, pode potencializar a sua atuação profissional. Então fica ligado, é isso que a gente discute nesse canal. E se você gostou de estar aqui, então não esquece, segue a gente aqui nesse canal e manda essa live, ela vai ficar disponibilizada aqui por 24 horas, tá? Então você pega essa live e manda para outras pessoas, ajuda a gente a levar o nosso canal, a levar o projeto LICE para mais pessoas, tá? Então se você conhece pessoas que têm interesse ou que atuam, se você conhece um vereador, se você conhece um servidor público, se você conhece alguém que trabalha na área de consultoria para prefeituras, arquitetos, engenheiros, profissionais da área de meio ambiente, pega esse canal aqui e manda para eles. A gente precisa fazer essa informação chegar ao maior número de pessoas. Porque quanto mais pessoas entenderem isso daqui, mais rápido a gente vai viver em um país que funciona. E eu não sei você, mas eu tô cansada já. Eu tô querendo ver esse país funcionar. Porque eu já rodei mais de 25 países e vi que tem muita coisa que não funciona aqui. Não é por falta de vontade, é por falta de conhecimento. E se a gente levar o conhecimento, a gente vai fazer as coisas começarem a rodar aqui de uma forma mais rápida, mais célere e de uma forma mais estratégica. Então eu conto com a sua ajuda para que você seja um multiplicador desse canal. E terça-feira, 19 horas, eu vou estar aqui com mais um assunto para a gente poder conversar. E se você gostou, então volta na terça-feira para a gente poder bater um papo. E traz um amigo para poder conhecer o canal e participar dessa conversa com a gente. Porque é assim, formando lideranças também aqui embaixo, que às vezes as pessoas acham que é o presidente que vai resolver o problema. Não é o presidente, não é o secretário lá, o ministro, não. É aqui, ó. É eu e você. As ações pontuais de base, aqui de baixo para cima, é que vai fazer a coisa acontecer. Então, imagina o que vai acontecer nesse país se a gente começar a ter mais pessoas entendendo que cidade inteligente não é só Wi-Fi na praça e lâmpada de LED. A gente já vai ter aí um grande avanço, porque é isso que estão divulgando por aí e não é isso que é a cidade inteligente. Pelo menos não é o que está na nossa Constituição. E é por ela que a gente tem que ser regrada, ok? Então, vamos fazer um combinado. Ajuda a levar esse canal para mais pessoas. E terça-feira eu tô de volta às 19 horas com mais um bate-papo para a gente poder falar sobre carreira na área de cidades inteligentes. Seja uma carreira na área pública, seja uma carreira na área privada, a gente vai falar sobre potencialidades e possibilidades e como que você, através dessa carreira, você pode impactar milhares de pessoas na sua vida aí, viu? Através da sua carreira profissional. Bora? Bora acelerar cidades inteligentes? Tô aguardando você terça-feira. Até mais. Tchau.